Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de luz em expansão da consciência. Eu sou Tati Súria e hoje voltamos aqui com a série Elvis Presley e a Espiritualidade. Adentramos na 7ª parte. Essa série tá assim maravilhosa, né? Eu estou amando fazer essa série aqui, relatar, né? Narrar os textos, porque são uma parte muito forte que, né, da vida de Elvis Presley que poucos conhecem. A maioria não conhece, né? Só sabe de algumas músicas, os fãs, aquela frênese assim, mas ele tinha algo a mais que isso que nos interessa. Então, vocês sempre podem estar aqui comentando, né? Façam seus comentários, tirem suas dúvidas, deixem seu like. É muito importante para nós, para o canal ser divulgado para mais pessoas, compartilhando também com seus amigos. Se inscreva no canal, porque esse canal é sobre o despertar da consciência. Nós temos práticas, técnicas do despertar da consciência, ascensão, autoconhecimento, aprimoramento pessoal, reforma íntima, reprogramação mental. É tudo sobre o despertar. Por isso, essa série de Elvis Presley. Para quem não viu desde o começo, eu comecei a ter sonhos e insights sobre datas e sobre Elvis Presley. Fui recebendo um chamado para investigar sobre isso, porque eu não conhecia, eu não era fã, só conhecia algumas músicas muito por cima. E eu me fascinei, me apaixonei, achei a coisa mais maravilhosa, linda do mundo. Eu comecei assim a gostar, a amar Elvis por quem ele realmente era, não pela fama, pela fortuna, pela beleza, mas pelo ser que ele é formidável. E por isso eu me comprometi, inclusive com as hierarquias, a fazer essa série e passar para vocês, a divulgar para o mundo. A gente acha também em outros canais muito se falando sobre essa espiritualidade. Depois que eu comecei a pesquisar, eu encontrei. Mas eu achei legal fazer por mim mesma, porque nós aprendemos muito melhor quando nós ensinamos. Então eu vou lendo, comentando e, né, pegando a essência daquilo que a gente está falando. Então nós vamos para a 7ª parte da nossa série Elvis Presley e a Espiritualidade. Aqui eu vou falar sobre o capítulo 8 do livro intitulado Um Rei em Busca da Verdade, uma biografia espiritual de Elvis Presley. Esse livro foi escrito por Gary Chiller. Nós vamos ao capítulo 8, intitulado Revelação. Para quem está acompanhando o nosso canal, essa série, né, em si, a gente já falou sobre o capítulo 7, que foi o despertar. Agora vamos ao capítulo 8, revelação. Então, eu pulei alguns trechos desse capítulo por ele ser bem extenso e deixei o essencial aqui para os nossos estudos, mais da parte espiritual mesmo, né? Então, vamos ao texto. Embora espiritualmente tivesse ganho um novo alento, Elvis ainda tinha de encarar a deprimente realidade de sua carreira cinematográfica. O Coronel Parker aparentemente não demonstrava interesse na satisfação criativa e artística de seu cliente. Continuava a concentrar-se no aspecto financeiro dos contratos que firmava para os filmes. Né? Aquela máquina de fazer dinheiro, que era o que importava para todos ali, gente. Convenhamos. Pulando algumas partezinhas aí. Alguns especularam que Parker exerceria alguma influência oculta sobre Elvis, possivelmente por conhecer aspectos embaraçosos da vida da mãe ou do pai dele. Contudo, é mais provável que o verdadeiro motivo tenha sido somente a lealdade.
Elvis já havia dado um passo no caminho para o sucesso antes de conhecer o coronel. Mas, no período de 1 ano após assinar um contrato com Parker, ele havia sido colocado em órbita. Parker conhecia as pessoas e sabia como fazer as coisas acontecerem. Ele também possuía a coragem necessária para tomar decisões desagradáveis. Ele podia ser brutal com os outros, mas jamais com seu cliente. Além disso, ele se limitava a permanecer em seus domínios, ou seja, o lado financeiro, e nunca interferia na música ou no desempenho cênico de Elvis. Infelizmente, a estrela guia, entre aspas, de Parker era um cifrão. Ele não conhecia outra maneira de mensurar o sucesso. Em seus dias de charlatão de feiras itinerantes, ele soldara uma moeda de 25 centavos à parte de um anel que ficava voltada para a palma de sua mão. Assim, ele surrupiava $0,25 ao apresentar a moeda sempre que tinha de devolver o troco em moedas a alguém. E por aí vai, vários pormenores que o autor descreve aqui no livro, né? Como a gente já suspeitou ali nos primeiros capítulos, o negócio, bom, não é nem meio suspeita, é meio óbvio, né? O negócio era só o dinheiro. Bom, falando sobre Elvis, agora, pulando uma boa parte, Elvis desanimado. Então, ele adiava as partidas para Hollywood, tanto quanto pudesse, encontrando sempre alguma desculpa para permanecer em Memphis. Por fim, chegava-se a um ponto em que todos os integrantes da máfia de Memphis sabiam que seria necessário dirigir praticamente sem paradas pelo caminho, a fim de não chegarem atrasados. A alternativa que irritava sobremaneira o coronel. Pouco antes de reunir a todos para embarcarem no motor Home Dodge personalizado e iniciar a viagem, Elvis chamou Larry Geller a um canto, a fim de pedir-lhe um favor. Havia mais de 1 ano que os homens se ressentiam das novas explorações espirituais de Elvis e resistiam às tentativas dele de envolvê-los em discussões sobre espiritualidade. Segundo o modo de pensar deles, Geller era uma espécie de Svengali, que eu não sei o que é isso, da costa oeste, determinado a encher com bobagens a cabeça do chefe e amigo. Todavia, Elvis desejava compartilhar o que considerava importante e alimentava a esperança de que algum dos membros do grupo chegasse a ficar suficientemente intrigado e quisesse saber mais. Uma vez que eles seriam uma plateia cativa por 2 dias inteiros, ele pediu a Geller apenas para falar sobre Deus e as diferentes maneiras de encontrá-lo. Elvis o questionaria continuamente, mas os ouvintes a quem pretendia atingir seriam os companheiros de viagem de ambos. Então ele fez um plano com Geller para poder falar de espiritualidade indiretamente para os outros ali da máfia de Memphis, né? As pessoas que seguiam junto em viagem. Geller concordou com ele e manteve o estratagema em funcionamento pelas primeiras horas da viagem. Embora percebesse cada vez mais claramente que todos sabiam estar sendo ludibriados. Até que cada um acomodou-se o melhor que pôde, todos passaram a ouvir música pelo rádio ou então moderníssimo toca-fitas de 8 pistas. Elvis, enquanto isso, ficava cada vez mais taciturno, isolando-se dos outros. Pouco depois de deixarem o primeiro urbano de Amarillo, ele abruptamente fez com que o Dodge saísse da via
entrando no estacionamento de um motel à beira da estrada. Joey Esposito, então, o líder da máfia de Memphis, tentou dissuadi-lo, achando que ele pretendesse dormir em alguma cama por algumas horas. Elvis assegurou de que desejava apenas lavar-se e refrescar-se e solicitou a Esposito que lhe arranjasse um quarto e outro para os homens, para que também pudessem descansar um pouco. Mal todos haviam se acomodado e o chefe já chamava ao telefone. Ele pediu a Esposito que enviasse Geller ao seu encontro. Geller, como assinalamos no prólogo, encontrou Elvis exasperado. Ele implorou a Larry para que dissesse o que estava fazendo de errado. Por mais de um ano, ele estudara os livros que Geller lhe recomendara. Ele meditara, ele rezara, ele praticara exercícios espirituais. Nada disso parecia levá-lo mais próximo de uma comunhão com Deus. Ele continuava a achar que estava prestes a ter uma revelação, mas esta nunca chegava. Tudo o que eu quero é conhecer a verdade, disse Elvis. Conhecer e experienciar Deus. Eu sou um buscador, isso é tudo que eu sou. Contudo, seu ardente comprometimento não lhe trouxera nada, sequer uma simples experiência. Geller mostrou-se compreensivo, sugerindo a Elvis que se tornasse mais leve e deixasse que as coisas acontecessem, assegurando-lhe que não havia nada de errado com ele. Simplesmente ele havia tentado digerir informação demais e muito rapidamente. Ele contou a Elvis uma anedota sobre um mestre zen japonês, que certa vez recebera um discípulo com uma queixa semelhante. Enquanto o mestre ouvia pacientemente ao apelo que vinha do coração, começou a encher de chá a vasilha do discípulo. Quando este notou que o chá transbordava da vasilha, espalhando-se sobre a mesa, interrompeu as lamentações a fim de apontar o que era evidente. A vasilha não podia conter mais chá. Exatamente, replicou o mestre. E como a vasilha, você está transbordando. Como ele poderia demonstrar zen ao discípulo se a mente deste estava tão cheia que não poderia absorver mais coisa alguma? Elvis compreendeu a mensagem e logo todos estavam novamente rumando para o oeste. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles alcançaram o norte do Arizona, dirigindo pela rota 66, Round 66, nas imediações do Flagstaff. Uma modorra dominava os passageiros do veículo, como resultado de muitas horas passadas na estrada. De repente, Geller ouviu Elvis romper o silêncio, exclamando de sobressalto. Oh! Os olhos dele fitavam o céu diante de si. Geller olhou na mesma direção e também viu uma nuvem estranha. Você está vendo o mesmo que eu vejo? Perguntou Elvis. Geller via. Uma nuvem solitária havia assumido a forma de um rosto humano, mas não um rosto qualquer. Imediatamente, os dois reconheceram o bigode encorpado e as sobrancelhas grossas do falecido líder da União Soviética, Joseph Stalin. Embora tivesse morrido 12 anos antes, Stalin ainda representava a própria encarnação do mal. Ele ordenara centenas de milhares de execuções durante as décadas em que deteve o poder. Causara a morte de outras centenas, milhares de pessoas ao realocar populações inteiras. Encarcerara 14 milhões de pessoas nos gulags. Enviara milhões para o exílio na Sibéria. Provocava fome, em consequência da qual outros milhões morreram. E conduzira genocídios contra grupos étnicos
como os ucranianos. Atônitos, eles contemplavam a nuvem. Elvis dizia para si mesmo, incessantemente: Por que Stanley? Por que Stanley? Então o rosto modificou-se. Tchan, 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 tchan. A nuvem alterou-se, perdendo a semelhança. Geller olhou para Elvis, pretendendo fazer algum comentário, mas por algum motivo ele ainda parecia paralisado. Elvis tinha a mesma aparência e o mesmo olhar de Juan Diego em Guadalupe, ou de Bernadette em Lourdes. Geller hesitou em interrompê-lo. Então Elvis freou bruscamente e estacionou no acostamento da estrada. Ele saltou do veículo, chamando Geller para segui-lo e correu pela vastidão do deserto. Quando o alcançou, Geller foi abraçado por Elvis, que balbuciava alguma coisa sobre Deus ser amor. Ele repetia a Geller que o amava, dizendo sentir-se preenchido pelo amor divino. Ele também repetia continuamente que Deus era o próprio amor. À medida que se tornava mais coerente, ele esclareceu a Geller o que acontecera quando estava estático ao volante. Elvis se perguntava por que a nuvem havia assumido a forma de Stanley. Estaria Deus tentando enviar-lhe uma mensagem? Deus estaria mostrando-lhe uma projeção do seu próprio interior? Elvis contorceu-se. Em sua mente ele clamara a Deus, dizendo que aquela face do mal destinava-se a representar a ele mesmo. Então ele preferia que Deus o destruísse. Ele desejava ser preenchido apenas por Deus e pelo amor. Então aconteceu, disse ele a Geller. O rosto de Stanley transformou-se no rosto de Jesus. E ele sorriu para mim, um sorriso que senti em cada fibra de mim mesmo. Pela primeira vez em minha vida, Deus e Cristo tornaram-se uma realidade palpável. Geller não vira o segundo rosto formar-se. Apenas Elvis o havia visto. Os dois estavam ali parados, atônitos, quando Red West aproximou-se correndo na direção deles. Ele queria saber se Elvis estava bem. Elvis lhe assegurou que estava perfeitamente bem. Todos caminharam de volta para o veículo, desejando apenas revisar suas lembranças, vezes e vezes seguidas. Elvis tomou um assento na traseira e deixou que Red assumisse o volante. Ele queria regozijar-se com a epifania religiosa pelo resto daquela noite. Geller o acompanhou em espírito. Nas primeiras horas da manhã seguinte, ele finalmente admitiu para Elvis que 5 anos antes, naquela mesma região do Arizona, tivera a própria experiência religiosa. Ele, um judeu, recebera uma mensagem confirmando que Jesus era de fato o Cristo. Mais uma vez, Elvis sentiu-se maravilhado. Exatamente naquele mesmo local, ambos haviam tido profundas experiências místicas. Porém, ainda havia mais. Elvis experienciara uma revelação tão intensamente particular que sentira não poder compartilhá-la com ninguém, nem mesmo com Geller. Ele carregaria o fardo dessa revelação profundamente oculta em seu coração pelos 9 anos seguintes. Então essa foi a 7ª parte da nossa série Elvis Presley e a Espiritualidade, muito maravilhosa, muito fantástica,
Eu espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado demais dessa parte. Deixem sempre seu like, compartilhem com os amigos, façam comentários, se inscrevam no canal, continuem com a gente e até a próxima. Muita gratidão e namastê!